Existe uma ilha gigante no extremo norte do planeta, onde o tempo nunca andou na velocidade do resto do mundo. Aqui, o silêncio dura meses. A noite dura semanas seguidas. O dia também dura semanas inteiras. As estações se misturam em um ritmo tão lento que parece pertencer a outro tempo geológico. E o gelo que cobre quase tudo é tão antigo que, em algumas profundidades, ele guarda a atmosfera que os seres humanos respiraram há centenas de milhares de anos. Mas esta ilha está mudando, mais rápido do que qualquer outro pedaço de terra do planeta. E talvez, se essa mudança continuar, ela deixe de existir como nós a conhecemos hoje. Sejam bem-vindos à Groenlândia, o continente de gelo que vai sumir. A Groenlândia é, em quase qualquer dimensão que se pense, um superlativo geográfico. Em primeiro lugar, ela é a maior ilha do planeta. Cobre 2.166.086 quilômetros quadrados. Em termos comparativos, é uma área maior do que a soma dos territórios da França, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Itália, Grécia, Suíça e Bélgica. Tudo isso somado em uma única ilha. E ainda assim, aqui vivem apenas 55.600 pessoas. 55 mil. Em uma área maior do que a maior parte da Europa Ocidental. Isso faz da Groenlândia o país de mais baixa densidade populacional do mundo, com aproximadamente 0,26 pessoa por quilômetro quadrado. Para comparar, o Brasil tem cerca de 25 pessoas por quilômetro quadrado. A Holanda tem mais de 500. A Groenlândia tem menos de uma a cada 3 quilômetros. A capital se chama Nuuk. Está localizada na costa sudoeste da ilha. Tem aproximadamente 19.872 habitantes, segundo o censo de janeiro de 2024. Isso significa que cerca de um a cada 4 groenlandeses vive em sua capital. Nuuk é uma das menores capitais do mundo em população, e é também a capital nacional localizada mais ao norte do planeta. Ao redor dela, espalhadas pelas costas leste e oeste da ilha, há aldeias pequenas, vilarejos de pescadores e algumas dezenas de assentamentos com menos de 100 habitantes. O interior da ilha é praticamente desabitado, porque praticamente todo o interior está coberto de gelo. Politicamente, a Groenlândia faz parte do Reino da Dinamarca. É um território autônomo, com governo próprio, parlamento próprio, chamado Inatsisartut, e idioma oficial próprio, o groenlandês ou Kalaaallisut. Mas a defesa, a política externa e algumas funções administrativas ainda são responsabilidade do governo dinamarquês em Copenhague. Em 2008, um referendo popular aprovou maior autonomia política para a ilha, e desde então o caminho para a independência completa segue sendo discutido pela sociedade groenlandesa, embora ainda não tenha sido formalmente decidido. Mas a Groenlândia não é apenas uma ilha grande e fria. Ela é, em essência, uma geleira continental. 79% do território da Groenlândia está coberto por uma camada de gelo. Não estamos falando de neve sazonal que cai e derrete. Estamos falando de gelo permanente, sólido, antigo, com idades que variam entre milhares e centenas de milhares de anos. Essa camada de gelo cobre aproximadamente 1.710.000 quilômetros quadrados, uma área equivalente ao tamanho do México, e tem, em alguns pontos, 3 quilômetros de espessura. 3 quilômetros de gelo sólido, sob o seu próprio peso, comprimindo o solo rochoso da Groenlândia por dezenas de metros para baixo do nível do mar. A camada de gelo da Groenlândia é a segunda maior do planeta, atrás apenas da camada de gelo da Antártida. Ela é tão pesada que faz a própria ilha afundar levemente no manto terrestre. Quando os cientistas medem o solo sob a camada de gelo, em alguns lugares ele está abaixo do nível do mar. Isso significa que, se todo esse gelo derretesse, a Groenlândia se tornaria, em boa parte, um arquipélago. E há um detalhe assustadoramente importante sobre essa camada de gelo. Se ela inteira derretesse, o nível do mar subiria globalmente em aproximadamente 7,4 metros.
Alguns estudos mais recentes chegam a estimativas próximas dos 7,5 metros. Em qualquer caso, esse derretimento total significaria para a humanidade a submersão de cidades como Nova York, Tóquio, Xangai, Bangkok, Veneza, Amsterdã, Rio de Janeiro, Recife e centenas de outras metrópoles costeiras. Centenas de milhões de pessoas seriam deslocadas. Civilizações inteiras teriam que ser repensadas. E é exatamente nessa direção que estamos caminhando. Mas antes de discutir o futuro, precisamos entender o presente. Precisamos conhecer os habitantes da Groenlândia, os Inuit, ou como eles mesmos preferem ser chamados, os Kalaallit. Os primeiros europeus que chegaram à Groenlândia foram os vikings. Em torno de 982 d.C., um nórdico chamado Erik, o Vermelho, banido da Islândia por homicídio, navegou para o oeste em busca de novas terras. Encontrou a costa sul da Groenlândia. Voltou à Islândia. E para atrair colonos, deu à ilha o nome enganoso de Terra Verde, em islandês Grönland. Era propaganda. A maior parte da ilha não era nem nunca foi verde. Mas o nome ficou. E em 995, Erik liderou uma expedição com 25 navios e cerca de 400 colonos para estabelecer assentamentos no sul da ilha. Foi o início do que ficou conhecido como período nórdico da Groenlândia, que duraria cerca de 500 anos. Os vikings construíram fazendas, igrejas, palácios eclesiásticos. Por um tempo, o assentamento prosperou. Mas a partir do século XIV, com o esfriamento global do clima conhecido como Pequena Idade do Gelo, com a chegada da peste negra à Europa, que reduziu o tráfego marítimo, e com o crescimento das tensões com os Inuit que avançavam do norte, os assentamentos nórdicos começaram a entrar em declínio. O último registro escrito sobre a presença viking na Groenlândia data de 1408. Depois disso, silêncio. Quando navegadores europeus voltaram à Groenlândia no século XVI, as fazendas nórdicas estavam abandonadas. As igrejas vazias, os ossos espalhados pelo solo congelado. Foi uma das mais misteriosas extinções de uma colônia humana em toda a história europeia. Os Kalaallit são os habitantes originais da Groenlândia. Chegaram a essa ilha há aproximadamente 4.500 anos, vindo do norte do Canadá e do Alasca, atravessando as ilhas árticas em uma migração lenta que se estendeu por gerações. São culturalmente e linguisticamente uma das partes da grande nação Inuit, que se espalha pelo Ártico desde o Alasca até o leste da Groenlândia, passando pelo norte do Canadá. Falam variantes dialetais da mesma língua-mãe, comem alimentos similares, praticam tradições semelhantes. E são geneticamente mais próximos uns dos outros do que qualquer outro povo da face da Terra entre si. A vida tradicional Inuit foi, durante milênios, baseada em 3 pilares: a caça, a pesca e o uso integral do animal capturado. Não existia agricultura. O solo da Groenlândia, congelado quase o ano inteiro, não permitia plantar nada além de algumas poucas plantas medicinais que cresciam nas estações de verão. A vegetação era escassa. Não havia trigo, não havia arroz, não havia milho. Toda a dieta tradicional Inuit baseava-se em animais. Foca. Esse era, sem dúvida, o animal mais importante da vida Inuit. Os Kalaallit caçavam focas durante o ano inteiro. Usavam arpões de osso e marfim, depois de metal trazido pelos europeus. Caçavam tanto em buracos no gelo, onde as focas vinham respirar, quanto de caiaques cobertos de pele de foca, lançando arpões à distância. Cada parte da foca era utilizada. A carne para a alimentação, a pele para vestimentas, para botas, para barracas, para coberturas de caiaque, a gordura para a iluminação, para aquecimento, para impermeabilização. Os ossos para ferramentas, para arpões, para agulhas. Os dentes, em algumas regiões, para joias e amuletos. Mas a foca não era o único animal. Os Kalaallit caçavam também caribus durante os meses curtos de verão,
quando esses animais subiam pelas planícies interiores da ilha. Caçavam baleias usando umiaks, embarcações coletivas maiores que os caiaques, com tripulações de 6 a 10 pessoas. Caçavam ursos polares, quando podiam, com riscos enormes. Caçavam morsas. Pescavam bacalhau, salmão, tubarão da Groenlândia, halibut. E em quase nenhum momento da vida tradicional, comiam vegetais ou frutas. Sua dieta era praticamente 100% animal. E mesmo assim, eles desenvolveram, ao longo de milênios, adaptações biológicas específicas que lhes permitiam viver com saúde dessa dieta tão particular. Hoje, a vida Inuit mudou profundamente. Os Kalaallit das cidades vivem como muitos outros povos do mundo, em casas com aquecimento central, supermercados, internet, escolas modernas, hospitais com tecnologia avançada. Mas em muitos vilarejos costeiros, a caça e a pesca ainda continuam sendo praticadas. Não como necessidade absoluta, mas como prática cultural, como fonte de alimentação complementar. E como forma de manter viva uma tradição que, sem essas práticas, se desintegraria em poucas gerações. Para muitos groenlandeses, a caça à foca, embora controversa internacionalmente, é considerada um pilar fundamental da identidade cultural Kalaallit. É uma das raras práticas que ainda conecta a vida moderna ao saber ancestral. Se você está curtindo essa expedição pela Groenlândia, deixe um like aqui embaixo. Esse vídeo levou semanas para ficar pronto e cada like ajuda a continuar existindo. De verdade, faz total diferença para a gente. Mas a Groenlândia não é apenas gelo e inuit. É também uma das paisagens mais espetaculares e mais cinematograficamente espetaculares do hemisfério norte. Os Inuit, do ponto de vista físico, são um povo profundamente adaptado ao Ártico. Tem baixa estatura média, ombros largos, compleição mais robusta e características faciais arredondadas. Tudo isso resultado de milhares de anos de seleção evolutiva em ambientes congelados, onde superfícies corporais menores reduzem a perda de calor. Foram registrados em estudos genéticos do início do século XX e adaptações específicas nas vias metabólicas para o processamento de gorduras, fundamentais para a sobrevivência com a dieta tradicional rica em gordura animal. São, em vários sentidos, um dos povos biologicamente mais adaptados a um ambiente extremo no planeta. Esse patrimônio biológico, embora não seja imediatamente visível, é parte do que torna a presença Inuit no Ártico tão singular. As costas da Groenlândia são recortadas por dezenas de fiordes. Fiordes são vales glaciais profundos, inundados pelo mar, com paredes de rocha que se erguem verticalmente a centenas, às vezes a mais de 1.000 metros de altura. O fiord de Ilulissat, na costa oeste, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2004. É um dos lugares mais ativos do planeta para a produção de icebergs. Toneladas e toneladas de gelo desabam diariamente da geleira de Cermek Kujalek para dentro do mar, formando icebergs que podem ter o tamanho de prédios inteiros. Foi de uma dessas geleiras, possivelmente dessa mesma, que desabou em 1912 o iceberg que afundou o navio Titanic. A Groenlândia, em algum sentido, fabrica icebergs. Centenas deles. Todos os anos. Pelos fiordes da Groenlândia, navegam algumas das criaturas marinhas mais espetaculares do planeta. As baleias jubarte, que sobem para a Groenlândia durante o verão, para se alimentar de pequenos peixes do tipo capelin e krill. As baleias cabeça de arco, espécie endêmica do Ártico, com lábios curvos e bocas tão grandes que parecem desenhadas por uma criança. Os narvais, com seus dentes únicos, transformados em chifres, espirais de até 3 metros de comprimento, que durante a Idade Média Europeia eram vendidos como chifres de unicórnio. As belugas, brancas como neve. As focas de Groenlândia com seus filhotes brancos que nascem todos os anos sobre o gelo de inverno. E o urso polar, o grande predador do norte, que percorre o gelo marinho em busca de presas e que se tornou, em poucas décadas, um dos símbolos visuais mais conhecidos da crise climática global.
No interior das águas árticas vive ainda o tubarão da Groenlândia, uma criatura tão estranha que parece pertencer a outro tempo geológico. Ele pode chegar a 7 metros de comprimento. Pode viver até 400 anos, sendo o vertebrado de vida mais longa conhecido no planeta. Cresce apenas alguns centímetros por ano, em águas tão geladas que praticamente nenhum outro grande predador resiste. E só atinge maturidade sexual aos 150 anos de idade. Os tubarões da Groenlândia que vivem hoje nasceram durante o reinado de Catarina, a Grande da Rússia. Alguns mais antigos podem ter visto o mundo durante a Revolução Francesa. E quando a noite cai sobre a Groenlândia, principalmente nos meses de outono e início do inverno, o céu se transforma em um dos espetáculos visuais mais imponentes que a natureza oferece. As auroras boreais. Cortinas verdes, roxas, vermelhas, que se desenrolam pelo céu como ondas líquidas. São o resultado de partículas solares colidindo com a atmosfera terrestre, atraídas pelo campo magnético dos polos. E em poucos lugares do planeta, as auroras boreais aparecem com tanta intensidade e tanta frequência quanto na Groenlândia. Há vilarejos como Kangerlussuaq e Ilulissat, onde, em noites claras de inverno, as auroras boreais brilham durante horas seguidas, transformando o céu noturno em uma catedral de luz. A Groenlândia tem ainda uma estação cinematograficamente única chamada Sol da Meia-Noite. Durante o verão ártico, entre maio e julho, dependendo da latitude exata, o sol não se põe completamente. Ele apenas se inclina sobre o horizonte por algumas horas, em uma penumbra dourada que pinta as geleiras e os fiordes em tons de cor-de-rosa, alaranjados e roxos. Em vilarejos como Ittoqqortoormiit, no leste da ilha, há cerca de 2 meses contínuos em que o sol permanece visível ininterruptamente. Crianças brincam fora de casa às 3 da madrugada como se ainda fosse meio-dia. Adultos perdem o senso de tempo. O ciclo circadiano humano se desorganiza. Para visitantes que vêm de regiões temperadas, é uma das experiências mais desconcertantes possíveis. Em compensação, no inverno, o oposto também acontece. O sol não nasce. A escuridão dura semanas. Janeiro inteiro, em algumas regiões, é noite contínua, iluminada apenas pelas auroras boreais e pela luz refletida da lua sobre o gelo. É um lugar onde o tempo, literalmente, funciona de outra forma. Mas todo esse esplendor, todo esse equilíbrio antigo, todo esse mundo gelado está sendo desfeito. Em tempo real. Diante dos nossos olhos, a camada de gelo da Groenlândia está derretendo a uma velocidade que cientistas climáticos não tinham previsto, mesmo nos cenários mais pessimistas das décadas anteriores. Em pesquisas recentes da NASA e do Belfer Center da Universidade de Harvard, registrou-se que o sul da Groenlândia perde atualmente cerca de 234 bilhões de toneladas de gelo por ano. Por ano. A Groenlândia está derretendo hoje aproximadamente 7 vezes mais rapidamente do que estava derretendo há 30 anos. A camada de gelo da Groenlândia já contribui com cerca de 25% de todo o aumento atual do nível do mar no planeta. Aproximadamente 0,6 milímetros adicionais ao mar global, todos os anos, somente por causa do degelo groenlandês. Pesquisadores da Universidade de Nature Climate Change publicaram em 2022 um estudo demonstrando que, mesmo se a humanidade conseguisse parar imediatamente todas as emissões de gases de efeito estufa hoje mesmo, a Groenlândia já está comprometida com uma perda mínima de gelo equivalente a aproximadamente 27 centímetros de elevação do nível global do mar. 27 centímetros somente como resultado do desequilíbrio térmico já presente na camada de gelo. É como uma máquina que já foi colocada em movimento. Mesmo parando agora o combustível que a alimentava, ela continuará rodando por algumas décadas, gerando consequências que não podem mais ser desfeitas. Em projeções para 2100, em um cenário de emissões altas de gases do efeito estufa, a Groenlândia pode perder entre 964 e 1.735
gigatoneladas de gelo por ano. Isso elevaria o nível do mar global em até 1 metro adicional e ameaçaria, segundo essas mesmas projeções, milhões de pessoas vivendo em áreas costeiras. Para se ter uma ideia mais palpável dessa perda, a ONU calculou recentemente que a camada de gelo da Groenlândia perde, neste exato momento, cerca de 2,5 milhões de litros de água doce por segundo. Por segundo. Cada segundo que passa enquanto você assiste esse vídeo, a Groenlândia perde mais ainda outra piscina olímpica inteira de água doce que estava congelada há centenas de milhares de anos. E essa água, em sua maior parte, vai para o mar. E essa é uma das ironias mais cruéis da crise climática. A camada de gelo da Groenlândia guarda mais de 6% de toda a água doce do planeta, em estado sólido congelada, intocada por milênios. Se ela derreter, essa água será misturada à água salgada dos oceanos, tornar-se-á inútil para a vida humana. Teremos perdido em poucos séculos um dos maiores reservatórios de água potável do planeta. Ironicamente, o derretimento de uma reserva imensa de água doce não vai aliviar a escassez de água no mundo. Ele vai piorá-la. Porque a água, ao chegar ao mar, deixa de ser potável. Mas há ainda outro impacto, talvez ainda mais profundo do que a subida dos mares. O degelo da Groenlândia ameaça mudar a circulação dos oceanos do hemisfério norte. A chamada circulação termoalina do Atlântico, que distribui calor entre os hemisférios sul e norte, depende de uma diferença de salinidade entre as águas quentes que vêm do Equador e as águas frias que descem do Ártico. Se a Groenlândia despejar grandes quantidades de água doce no Atlântico Norte, essa diferença de salinidade pode mudar, e a circulação inteira pode se desorganizar. Isso afetaria os climas da Europa, do Nordeste dos Estados Unidos e até de partes da África e da Ásia. É um efeito dominó que cientistas ainda estão calculando, mas que pode ser tão severo quanto a subida dos mares em si. A Groenlândia, em outras palavras, não está derretendo apenas para si mesma. Ela está derretendo para todo o planeta. E os Kalaallit, os habitantes originais dessa ilha, observam tudo isso acontecendo em tempo real. Em algumas regiões, o gelo marinho não congela mais durante o inverno como congelava há 30 anos. Isso impede a caça tradicional da foca, que precisa de gelo sólido sob os caçadores. Em outras regiões, geleiras antigas estão recuando dezenas de metros por ano, expondo terras que estavam cobertas há séculos. Em algumas aldeias mais ao norte, as casas tradicionais começam a afundar porque o permafrost, o solo permanentemente congelado sob elas, está derretendo e se transformando em lama. Os caçadores Kalaallit, que sempre souberam ler o gelo com precisão de cirurgião, agora encontram um gelo que muda de espessura imprevisivelmente. Acidentes aumentam, tradições perdidas se acumulam. E os jovens groenlandeses, conscientes do que está acontecendo, se mudam cada vez mais para Nuuk em busca de empregos urbanos, abandonando as aldeias ancestrais. Em alguns casos, as transformações climáticas trazem também perdas culturais profundas. O conhecimento de leitura do gelo que pais transmitiam para filhos por dezenas de gerações está se tornando obsoleto. Os mapas mentais que os caçadores antigos carregavam, sabendo onde o gelo era seguro em fevereiro, onde era perigoso em abril, onde a corrente puxava de leste, onde a foca subia para respirar, esses mapas estão ficando errados. O gelo que sempre foi previsível tornou-se imprevisível. E os jovens caçadores, ao perceberem que o conhecimento dos pais já não corresponde mais à realidade, perdem o respeito pela tradição. É uma forma silenciosa de extinção cultural. Mais silenciosa do que o degelo. Mais permanente, sem dúvida, do que muitas pessoas conseguem imaginar hoje. E há ainda um fato curioso e simbólico. Em 2019, o presidente americano Donald Trump declarou publicamente seu interesse em comprar a Groenlândia da Dinamarca. A proposta foi recebida com choque e ironia em Copenhague e em Nuuk.
O primeiro-ministro dinamarquês na época chamou a ideia de absurda. A primeira-ministra da Groenlândia também rejeitou categoricamente. Mas o episódio iluminou algo profundo sobre o futuro da ilha. Em um mundo onde o degelo abre rotas marítimas árticas, libera recursos minerais antes inacessíveis, incluindo metais raros essenciais para a tecnologia, e cria uma nova fronteira geopolítica no Polo Norte, a Groenlândia se tornou, sem que pedisse, uma das ilhas mais cobiçadas estrategicamente do planeta. Aquilo que durante séculos foi visto como uma terra inóspita e inútil, agora pode se tornar, ironicamente, por causa do mesmo degelo que ameaça sua paisagem. Um dos territórios mais valiosos do século XXI. A Groenlândia está se tornando um símbolo definitivo de tudo o que estamos perdendo, em escala global, e que nunca mais será recuperado. Um símbolo da paisagem que existia antes da Revolução Industrial. Um símbolo de uma forma de vida humana, a Inuit tradicional, que sobreviveu por 4.500 anos e que agora corre o risco de desaparecer em poucas gerações. Um símbolo do gelo do planeta, do silêncio do planeta, do equilíbrio antigo do planeta. E quando você caminha por um vilarejo groenlandês no fim de tarde, com casas pintadas em cores vivas para se destacar do branco infinito, com cachorros de trenó deitados sobre a neve, com crianças Kalaallit brincando ao lado de algum velho caçador tatuado, você sente uma melancolia difícil de descrever. Você sente que está vendo, talvez, os últimos anos de um mundo. Um mundo que existiu por milênios. Um mundo que pode não chegar à próxima centúria. Há um detalhe simbólico que vale ser mencionado. Em 1966, durante a Guerra Fria, cientistas americanos perfuraram uma estação chamada Camp Century, no norte da Groenlândia, sob a camada de gelo, instalando ali um sistema de túneis e laboratórios de pesquisa. A operação foi abandonada em 1967, mas deixou para trás resíduos radioativos, óleo diesel e produtos químicos que estavam congelados na camada de gelo, considerados protegidos para sempre pelo congelamento permanente. 60 anos depois, com o degelo, esses resíduos começam a se descongelar. Cientistas calculam que, nas próximas décadas, parte desses contaminantes pode ser liberada no meio ambiente da Groenlândia. É mais uma camada da herança da humanidade que, congelada por décadas no Ártico, agora retorna lentamente à superfície. Um lembrete físico palpável de que tudo o que escondemos sob o gelo, eventualmente, volta a coaparecer. A Groenlândia é a primeira página de um capítulo que ainda estamos começando a escrever sobre o futuro do planeta. E talvez por isso, ela mereça, hoje, mais do que nunca, ser olhada com atenção. Ser visitada por quem puder. Ser estudada por quem possa. Ser respeitada e amada. Antes que, eventualmente, deixe de existir como sempre existiu. Se esse vídeo te marcou, deixa um like aqui embaixo. Esse trabalho leva semanas para ficar pronto, e cada like ajuda a continuar existindo. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas paisagens deste planeta. Que a próxima paisagem te encontre. Quem sabe, ela seja na Groenlândia, antes que essa ilha se transforme em algo que nós, sentados aqui agora, não chegamos sequer a imaginar.